o Salmo de número 3. Abra sua Bíblia, Salmo de número 3. Confiança em Deus na adversidade. Confiança em Deus na adversidade. Salmo 3. São 8 versos apenas. Vamos iniciar então a leitura. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar? Deus querido, como a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Como a tua palavra é linda, Senhor. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, pela ação do teu Espírito Santo, nos faça não somente compreender a tua palavra, entender o que aqui está escrito, ó Deus, que foi revelado a nós, mas nos faça receber com alegria esta palavra, a nos abraçar a ela, Senhor, porque ela é de fato a palavra viva, do Deus vivo, do Deus que habita no meio do seu povo, do Deus que habita no coração daquele que crê, do Deus que tem nos conduzido nesta vida, do Deus que tem sido conosco todos os dias, ó Pai, o Deus que tem nos abraçado com um abraço de perdão e de acolhimento. E por isso te pedimos, Senhor, usa de misericórdia para com cada um de nós, cada um dos meus irmãos, especialmente, Senhor, aqueles que, quem sabe, aqui chegaram com os corações quebrados, aflitos, entristecidos, preocupados, Senhor, angustiados. Eu clamo por eles, ó Senhor, que o Senhor leve paz, alegria, esperança a estes corações. Usa-me como instrumento em tuas mãos, faz de mim boca do Senhor a falar aos meus irmãos, e que todos nós sejamos edificados, e que o teu nome seja exaltado, ó Deus. Oramos no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, é muito interessante a relação que muitos crentes travam com os personagens bíblicos, com estas figuras que nós conhecemos, que estão aqui, que são mencionadas, que são atores de histórias e que se destacaram pelos seus feitos. Nós olhamos para eles e muitas vezes achamos que eles são descomunais. Pensamos talvez que são super-heróis, que são pessoas diferenciadas e por isso fizeram o que fizeram e foram o que foram. Entretanto, nós temos aprendido, e a Bíblia nos diz, que todos nós seres humanos, somos exatamente iguais no que diz respeito à nossa situação diante de Deus. Todos somos pecadores, todos nós transgredimos, todos nós caímos e todos nós somos alvos da graça bendita de Deus. Logo, quando chegamos a esse entendimento que não existem super crentes, super heróis, super homens de Deus, passamos a entender que Deus verdadeiramente é aquele que age através de homens comuns como eu e você. E um dos personagens bíblicos mais conhecidos e talvez um dos mais amados das Escrituras seja Davi.
E Davi é aquele personagem que nós aprendemos a amar desde a mais tenra idade. As crianças que aqui estão, elas já ouviram falar de Davi. Elas já ouviram a história de Davi, aquela fascinante história de Davi, na luta contra um homem de proporções descomunais, alto, grande, forte, um grande guerreiro, um grande lutador, que desafiava o exército de Israel, convidando para a luta quem quisesse então estar com ele ali. Davi se coloca diante daquele homem, sendo Davi um simples pastor de ovelhas, e nós conhecemos essa história, como Deus usou de misericórdia, não simplesmente para com ele, mas para com todo aquele povo de Israel, fazendo com que Davi vencesse aquele gigante Golias, com uma simples pedrada na sua testa. E essa história, ela acaba ocupando um lugar muito grande no nosso coração, particularmente no meu, frequentando escola dominical, tendo ouvido as lições ensinadas lá no departamento infantil, pelas tias, pelas professoras, falando de Davi, ensinando uma canção que fala sobre a luta de Davi. O problema é que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, mas essa imagem do super-herói, muitas vezes ela não sai da nossa mente, e continuamos associando os personagens, especificamente Davi, como se fosse um grande herói ou um super-herói. Esse texto que nós temos aqui é um texto que vai desfazer completamente essa ideia. É um texto que vai mostrar que Davi era tão humano quanto eu e você, que Davi era tão afetado pelas dificuldades quanto eu e você, que Davi é um homem que se assustava muito com a dimensão dos problemas que ele enfrentava, como eu e você. Por isso mesmo, você, meu irmão, minha irmã, não se sinta diminuído por conta desse tipo de sentimento, por se achar pequeno, por se achar fraco, por se achar assustado, com medo e muitas vezes até acovardado diante de certas situações. Somos humanos, mas servimos a um Deus grandioso. Esse é um texto maravilhoso. E esse texto, ele tem um contexto histórico. Os salmos, ele tem um contexto histórico. E tantas vezes quando nós lemos os salmos, nós pensamos dos salmos aqueles versos que saltam aos nossos olhos. Por exemplo, aqui no Salmo de número 3, o verso de número 5, é um verso que muita gente tem gravado na sua mente, especialmente aqueles que têm problema de insônia. Deito-me e logo pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deito e logo pego no sono. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, que essa palavra se torne verdade na minha vida, que eu não precise contar cordeirinhos para dormir, que eu não preciso ligar a televisão para dormir, que eu não preciso estar no meu celular até o sono chegar, mas que eu possa deitar e dormir o sono do justo. Então esse é um verso que salta aos nossos olhos, mas ele não pode ser tirado do seu contexto, daquilo que está por trás dele, daquilo que motivou o escritor a escrever o que escreveu. Qual era o contexto aqui? Você pode ler lá na sua própria Bíblia, escrito lá em cima, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, vírgula. O que vem depois da vírgula? Seu filho. Esse salmo teve como contexto histórico esse momento dificílimo na vida de Davi, quando ele fugia do seu próprio filho Absalão, que tinha no coração o desejo de tomar o trono do pai. Ele queria eliminar com a história do pai, tirar o pai do trono, tirá-lo do comando de Israel. E o desejo do seu coração era exatamente ocupar aquela função, sentar naquele trono, ter a coroa colocada na sua cabeça, o cetro em suas mãos. Queria ter o domínio a qualquer custo. Ele queria ser o grande líder de Israel.
Não importava o preço para isso, o importante é que ele chegasse lá. O seu alvo, o seu desejo era isso, ele estava aficionado nisso, era o desejo do seu coração. Nem que para isso ele tivesse que eliminar o seu próprio pai, matar o seu próprio pai. Os irmãos conseguem imaginar o que passava no coração de Davi? Você que é pai, meu irmão, você já teve alguma decepção com o filho? Você já teve alguma chateação, nem que fosse por alguns instantes, com o filho? Já bateu em você, minha irmã, meu irmão, que tem filho, uma tristeza profunda por perceber nas suas atitudes uma ingratidão muito grande diante de tudo que você tem feito, do esforço desde pequeno para criá-lo, para transformá-lo num homem e numa mulher de bem, e de repente esse filho, com gestos grosseiros tantas vezes, desprezar o pai, desprezar a mãe, e de alguma forma querer aniquilá-lo da sua própria vida, para que vivam exatamente como querem viver. O cenário era esse. Davi era um homem. Davi estava arrasado. Davi estava profundamente abatido. Davi estava acovardado. Davi estava com medo. Porque o seu filho Absalão conseguiu conquistar grande parte dos guerreiros de Israel, dos soldados de Israel. Ele conseguiu trazer cativo o coração de muita gente. Ele foi muito habilidoso em fazer isso. O pai não imaginava o que estava acontecendo, mas sordidamente um plano estava sendo tramado. E agora ele se viu numa situação que não encontrava saída para ele. Até o próprio Aitofel, os seus comandantes, os seus capitães, todos estavam contra ele agora. A única alternativa que Davi encontrou foi a alternativa que nós muitas vezes encontramos quando estamos cercados: é fugir. A fuga para nós parece muitas vezes a melhor saída. E você, para fugir, muitas vezes abandona muita coisa. Você abandona muitas vezes tudo que você construiu ao longo de tanto tempo. Você deixa para trás muitas vezes pessoas queridas que fazem parte da sua história. Davi estava fazendo isso. Ele bateu em retirada. Ele fugiu. Alguns estavam com ele, alguns que o amavam, alguns que queriam o seu bem, alguns que estavam sentindo o mesmo sofrimento que ele, sentindo a sua dor, o acompanharam. Mas aqueles que estavam com ele eram em número muito reduzido para enfrentar Absalão. E essa poesia, este canto aqui, esse texto foi escrito exatamente em alusão a esse fato. E você vai ver 4 movimentos importantes aqui nesse texto, que falam acerca da bênção de ser um homem guardado por Deus. Mesmo nesse contexto todo, vale a pena ser um homem guardado por Deus. E a única coisa que importa, na verdade, nessas circunstâncias, é sermos guardados por Deus, é sabermos que Deus está conosco. Observe os 2 primeiros versos. Que homem é este? Ele diz aqui nos 2 primeiros versos: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são inúmeros os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O que nós encontramos aqui nesses 2 versos? Nós encontramos um homem afetado por uma grande tribulação. Vocês já sabem quem é Davi, o rei de Israel, talvez para muitos ainda o grande herói, mas esse grande herói é um simples homem que aqui se mostra afetado por uma grande tribulação.
E ele chega ao ponto de declarar: são muitos, Senhor, os meus adversários, são inumeráveis os meus adversários. E o pior do que isso é aquilo que eles andam dizendo. Eles estão dizendo que nem mesmo em Deus há salvação para mim. E não tem coisa pior para um homem do que ele não conta mais, nem mesmo com a ajuda de Deus. Davi estava profundamente afetado, não somente com aquilo que aqueles homens estavam fazendo contra ele, o obrigando a fugir, mas por aquilo que ele estava dizendo, tentando colocar na sua mente: Deus te abandonou, Deus não é por você, ninguém pode te livrar, nem mesmo Deus, porque Ele já não está mais com você. Nada pior para um homem do que ele, quando ele traz no seu coração essa triste mensagem de que Deus não liga mais para ele, de que ele está sozinho, absolutamente sozinho, de que ele é alvo de uma trama triste, perigosíssima. Mas era o que estava acontecendo. Esses 2 versos mostram para nós exatamente um homem afetado por uma grande tribulação. Você, meu irmão, você, minha irmã, talvez já viveu isso. Quem sabe você não está vivendo isso. Quem sabe você não está sendo duramente afetado por uma tribulação tão grande que tem roubado de você a paz, o sono, o apetite, a vontade de estar na presença de Deus. Observe o que tem versos 3 e 4. Vê que homem que é revelado aqui. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que me exaltas, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O que nós vamos encontrar nesses 2 versos, além do que vimos no primeiro, os 2, um homem afetado por uma grande tribulação, agora nós vamos ver aqui um homem consciente de uma divina proteção. Um homem consciente, certo, de uma divina proteção. O seu problema era muito sério, ele estava duramente afetado por isso, mas agora, na sua mente, estava gravada essa mensagem de que ele podia sim contar com a ajuda desse Deus. E ele chega a dizer desse Deus: tu és o meu escudo, tu és o meu escudo. E a ideia bíblica aqui de escudo é algo de uma proteção completa, é algo de defesa, algo que impede que os dardos do inimigo possam alcançá-lo, dos pés à cabeça. Não é um escudo pequeno que protege parte do corpo, mas um escudo grande, maior do que aquele que o carrega, ao ponto de protegê-lo total e completamente. Então ele está dizendo: olha, tu és a minha proteção, Senhor, tu és a minha grande proteção, tu és o meu escudo. O meu problema pode ser gigante, os meus inimigos podem ser inumeráveis, mas o Senhor é a minha proteção. O Senhor é aquele que me guarda, é aquele que cuida de mim. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Estão tentando tirar de mim a glória, mas o Senhor, tu és a minha glória. A minha glória não é ser rei, a minha glória não é estar sentado no trono, a minha glória não é sustentar o cetro, a minha glória é o Senhor. É o Senhor, é a minha glória. E ele diz mais: e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ele tinha certeza que esse mesmo que era o seu escudo, era o mesmo que estava sempre pronto para ouvi-lo. Irmãos, como é maravilhoso a gente poder crer no Senhor desta forma. Você saber que você é protegido por Deus, que você é guardado por Deus, e que esse mesmo Deus que é o teu protetor, é aquele cujos ouvidos estão abertos, cujos braços estão estendidos o tempo todo para te acolher, para te trazer para perto dele. Deus te conhece muito bem.
Tantas vezes fazemos um papel de durão, de forte, de firme, de saber o que estamos fazendo, mas Deus conhece a situação íntima do nosso coração, e Ele é aquele que nos acolhe, Ele é aquele que olha as nossas lágrimas quando ninguém as vê, Ele ouve as nossas preces muito bem. Ele está sempre disposto a ouvir aquilo que temos a dizer. Não precisa marcar audiência com Ele. A qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, você pode se derramar diante de Deus, nesse Deus que te protege, e colocar diante dele as tuas demandas. Isso precisa estar na nossa consciência. Este homem revelado aqui nesse texto foi um homem que estava afetado, não somente afetado por uma grave tribulação, um homem também consciente de uma divina proteção. Mas vamos ver os versos seguintes, o versos 5 e 6, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. O que nós temos aí agora? Nós temos aqui um homem confiante em meio a uma séria confusão. Um homem confiante em meio a uma séria confusão. Um homem que foi duramente afetado por aquela tribulação. Um homem consciente de uma divina proteção, mas agora um homem confiante em meio a uma séria confusão. Tão confiante que ele diz: olha, eu vou me deitar, eu vou dormir, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele não é o meu escudo? Eu não orei, eu não falei com ele, eu não disse para ele o que está acontecendo comigo, eu não disse para ele que eu estou com medo mesmo de Absalão e dos seus soldados, eu não disse para ele que eu estou apavorado, eu não disse para ele que eu não sou super-herói não, que eu sou um simples ser humano. Ele me conhece. Então agora deito-me e pego no sono. É o que eu vou fazer. Eu vou descansar. Um homem que tem a Deus como sua proteção e que busca a Deus em oração, mesmo em meio à mais dura tribulação, consegue ter o sono do justo, consegue dormir em paz, porque ele sabe, antes mesmo de receber a solução para o seu problema, ele sabe que a sua causa está nas mãos do Senhor. A sua causa está nas mãos do Senhor, e é Deus que vai dar um destino a esta causa, é Deus que vai julgar a causa. Não importa os opressores, não importa quantos se levantam contra, mas Deus julga fielmente a causa de cada um dos seus filhos. E esse homem aqui, esse Davi, um simples homem, agora estava desfrutando de uma confiança tão grande no Senhor, que ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. É o Senhor que me põe de pé. Eu não levanto titubeando nas pernas, não levanto mais agora assustado. Eu estou confiando, é o meu Senhor. Meu Senhor nunca me abandonou, nunca, em momento algum, me abandonou, e não vai ser agora, nesse momento, que Ele vai deixar de estar comigo. Ele descansava nisso. Quem nutre uma vida de oração sabe o que é descansar no Senhor, sabe que é ter o seu coração pacificado por Deus, mesmo que a situação seja controversa, mesmo que estoure contra a minha guerra, mesmo que exista um temporal lá fora, mas ainda assim o meu coração vai estar em paz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Foi o que disse Jó. Ainda em meio a toda aquela dificuldade, a confiança no seu Deus estava ali gravada no seu coração. Que homem é esse que é revelado aqui? Um homem afetado por uma grave tribulação, um homem consciente de uma divina proteção,
um homem confiante em meio a uma séria confusão. Mas finalmente nós vamos ver aqui um homem alvo de uma grande salvação. É o que ele diz aqui embaixo, versos 7 e 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, olha só, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha que coisa maravilhosa. Ele estava sendo alvo de uma grande salvação. Ele sabia que aquela história não terminaria daquele jeito, porque o seu Deus era o seu Salvador, é quem haveria de livrá-lo verdadeiramente, é quem iria lutar a sua guerra, tomar para si a sua guerra. E ele usa algumas expressões muito interessantes, quando ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Feres nos queixos a todos os meus inimigos. Ferir no queixo é humilhar, é destruir, é quebrar o queixo, destruindo os dentes daqueles que quer destruí-lo à força. E quando eu estava meditando, eu me lembrei de um fato acontecido comigo, algo pessoal. Há uns anos atrás, eu com a Abigail indo fazer uma visita pastoral, 7 da noite, no Habitacional Turu. Uma irmã estava precisando de visita, saímos de casa, não sei porquê, eu sou do tempo que tem que andar com a carteira, ainda tem carteira com cédula dentro, viu? Gosto de andar, documento, ó o Diego rindo aqui, ó, é assim, Diego. Nesse dia eu disse, não vou levar minha carteira não, deixei, e fui andando com ela, e comentando com ela, como os tempos mudaram, né, meu bem? Nós dois caminhando e namorando, de mão dada, para fazer a visita. Olha como está tudo diferente, todo mundo trancado dentro de casa, 7 horas da noite, não vi ninguém na porta. Olha a altura desses muros. E quando estávamos chegando próximo à casa que nós íamos visitar, esse que aparece um cidadão numa bicicleta, de repente, pelo baculejo da bicicleta, eu vi que não era coisa boa. O cara sem jeito assim, eu digo, esse aí está mal arrumado. Segurei, só deu tempo de eu segurar assim na mão. Quando espanta, ele joga a bicicleta no chão e vem para cima de mim com uma faca, encosta na minha barriga e diz, me dá tudo, me dá tudo, me dá tudo, me dá tudo. Eu nunca tive tão tranquilo, confesso para vocês. Só fiz assim, eu aprendi que tem que levantar a mão, né, quando é assalto, é assim que tem que fazer, tem um código aí, né, levantei logo a mão. Ele disse, rapaz, eu estou sem nada aqui, estou sem carteira, estou indo fazer uma visita. Expliquei para o ladrão lá, para o bandido que ia fazer. E ele olhou o relógio, me dá o relógio, me dá o relógio, me dá o relógio. Eu digo, está aqui o relógio, me dá a aliança, me dá a aliança, me dá a aliança. E a aliança não queria sair, e eu ainda aconselhei ele. Eu disse, rapaz, fica calmo, rapaz. Passa alguém aqui, não vai ver esse negócio, essa arrumação não vai dar certo. Te acalma. Mas quando ele pegou, ele mesmo, olha só, com as duas mãos, pegou aqui para segurar a minha aliança, ele ficou na minha frente. E eu tinha, umas 2 semanas antes, vi uma reportagem sobre luta marcial, viu, Davi? Aí eu vi dizer que um soco no queixo elimina o adversário. Eu disse, tem um queixo na minha frente. Mas sério, eu pensei isso mesmo. Eu disse, rapaz, tá fácil. As 2 mãos dele, uma com a faca, a outra tentando tirar minha aliança que não saía. Eu digo, um queixo na minha frente. Era um soco no queixo. Eu digo, se funcionar o negócio, ele vai desabar bem aí. Mas eu me lembrei que a Abigail não sabe correr. Aí eu digo, ela não vai correr. Eu posso até correr, mas ela vai ficar para trás. Aí eu digo, não, então deixa ele levar a minha aliança. Levou minha aliança, levou a dela, levou meu relógio, eu fiquei olhando, foi embora e eu fui fazer minha visita. Bati na porta, a irmã abriu, entramos. E aí, tudo bem, pastor? Não, tudo bem, tranquilo, e vocês também? Só fomos assaltados ali. Quem? Nós. O quê, pastor? Eu digo, calma, ela ficou mais assustada do que eu. E aí? Eu digo, não, aí não, já foi. Deixa para lá. Mas eu pensei nessa história do queixo. E quando eu li aqui agora, o que Deus faz? Eu digo, Deus é que dá o soco no queixo. Eu digo, ô Senhor, maravilhoso. Olha Deus, dizendo aqui, olha, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes, não tem como morder, fica banguela. Uma fera
fora de luta, não tem como, é Deus quem faz isso. Deus elimina aqueles que tentam contra os seus filhos. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Sabe qual é a sensação que a gente sai depois de um episódio desse que eu saí? Eu disse, graças a Deus, não saí arranhado, ferido, nem traumatizado. Estou contando a história para vocês aqui, eu já ri demais disso. Levou meu relógio, levou minha aliança. Depois a gente providencia outra. Não é? Que homem é esse? Hoje nós estamos comemorando o dia do homem presbiteriano. E aqui nós temos a história de um homem. De um homem que foi afetado por uma grave tribulação. De um homem consciente de uma divina proteção. De um homem confiante em meio a uma séria confusão. E um homem alvo de uma grande salvação. Que você, meu querido irmão, possa ser um homem assim, mesmo em meio às suas lutas, que lutas todos nós enfrentamos, mas que você possa ter a Deus como seu escudo. Recorra a Deus em oração, e quando você assim o fizer, mesmo em meio às tuas lutas, às tuas dificuldades, Deus vai fazer com que o teu coração esteja em paz, apesar de a situação não estar resolvida, mas resolvido estará o teu coração, haverá paz no teu coração. Sabe por quê? Porque esse Deus a quem nós servimos é o Deus de uma grande salvação, é um Senhor maravilhoso, que por conta do seu amor por nós, nos mandou Jesus, que deu a sua vida, para que nós tivéssemos vida e a tivesse em abundância. Ele foi também como um homem, afetado por uma grande tribulação. É alguém que confiava na proteção do Pai, alguém que tinha um senso de missão muito grande, e alguém que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que zela por mim e por você. Que Ele nos abençoe. Amém.